Say hi to Brazil. Hello, Hi Brazil. Brazil, we love you. Hello. Hello. It's just live updating with multiple comments in Portuguese. I went to it on. There are already thousands on there. What is going on? I don't know. Look at that. I don't look. Here's one that says lots of Portuguese, yo. So much Portuguese. And listen, I love Brazil. You guys are wonderful. It's What does great. Pai do, Greg? I don't know, man. I just don't. Never say in Portuguese what Brazilians tell you to say. Alright, here's what I will say. I'm doing my best not to just say things that people ask me to say. No início dos anos 2000, tivemos uma comédia leve, despretensiosa e muito boa. Ela é baseada na infância desse cara aqui, Chris Rock, um comediante americano bem famoso que no idioma original da série fazia a narração. E a série conta a história das dificuldades financeiras, do preconceito e das dinâmicas familiares de Nova York dos anos 80. Só que nos Estados Unidos, essa série não teve tanta relevância para os padrões da indústria. Nos países latinos, principalmente no Brasil, ela foi um dos maiores fenômenos da TV. Virou uma espécie de religião cultural, um clássico atemporal que transformou o humor com jargões que influenciaram uma geração inteira. E temos esses dois caras aqui, Tyler James Williams e Vincent Martella, que dividiram a atenção e reagiram a ela de uma forma totalmente diferente um do outro. E eu vou explicar pra você como isso aconteceu. On all of your success, your continued success, you know, I fell in love with you as an actor on Everybody Hates Chris. I've been following you ever since. Thank you. It was so good to see you. I mean, you know, you've obviously, you know, done cameos in other shows and you've played other parts, but Abbott Elementary is a force. You got an Emmy nomination for it. Congratulations on that as well. Beleza, pra gente aproveitar melhor esse vídeo, bora fazer uma comparação da realidade com a ficção. O Brasil não acompanhava a série só porque curtiu o estilo de vida do garoto, mas por conta de uma identificação com a própria realidade. O pai obsessivo por economia, que trabalha em 2 empregos e sabe o preço de cada centavo que ele gasta, a mãe enérgica que defende os filhos com unhas e dentes, ao mesmo tempo que é muito rígida com eles, e o filho mais velho que tinha um emprego de meio período na mercearia perto de casa. Isso tudo refletia essa proximidade com o Brasil. Então a relação que temos com os personagens parece algo muito real, como se fosse algo do nosso passado. E isso aconteceu numa época de transição do sistema analógico pro digital. As redes sociais estavam ficando mais sólidas no Brasil, as interações com os personagens da série, que eram uma paixão nacional, começaram a se manifestar de maneira agressivamente amorosa. Quando os fãs no Brasil descobriram os perfis das redes sociais do Tyler, que de início parecia uma brincadeira isolada com jargões da série, virou o maior bombardeio digital sem precedentes na história da internet. Cada foto que ele publicava era instantaneamente inundada por milhares de comentários em português, repetindo frases clássicas da versão brasileira da série. Cara, ela tá tão na sua. Isso tudo era repetido a exaustão no perfil do cara, que criava uma repetição de interação forçada que transformou o espaço pessoal do ator num mural público de piadas repetitivas. Que tal a gente não tomar um lado de maneira precipitada nessa situação? Vamos fazer uma reflexão para entender a reação do Tyler nesse cenário. Vamos entender a psicologia da imagem pública e no conflito da identidade artística que assombra os atores mirins. Você passa toda a sua infância e adolescência trabalhando exaustivamente sob a pele de um personagem e isso acaba criando uma carga mental pesadíssima. E aí quando ele encerra um projeto desse tamanho, o maior desejo do profissional dedicado é mostrar para o mundo cinematográfico e para si mesmo que o potencial artístico vai muito além de um único papel. Só que o comportamento obsessivo do público brasileiro trouxe consequências para o jovem Tyler. Ele estava condenado pelo público a ser, para sempre, o garoto do Brooklyn que era uma sátira. Então a estrutura entre a fanbase brasileira com o ator começou a desmoronar. O ator começou a mostrar sinais claros de saturação e irritação nas entrevistas nos talk shows americanos, expressando sua profunda confusão e desconforto com a invasão digital, chegando a classificar o comportamento dos brasileiros como algo assustador e que desrespeitava os limites privados. Coitado, e a situação piora quando ele participa de uma campanha publicitária em tom de humor visivelmente ácido e exausto, em que ele pede diretamente para que os brasileiros parassem com tantos comentários. Segundo ele, aquela insistência coletiva não era uma homenagem carinhosa, era um ruído insuportável que sabotava suas tentativas de apresentar uma nova imagem profissional no mercado norte-americano. A internet é movida por engajamento, mas ela tem um tribunal impecável que pune de forma pesadíssima a rejeição. Quando ele demonstra que se sente incomodado com esse afeto peculiar de uma comunidade digital tão passional quanto a brasileira, o orgulho da fanbase é ferido, que ativa um mecanismo silencioso. O público brasileiro
brasileiro que antes gastava horas pra hypar o ator, se sentiu rejeitado e aplicou a lei do esquecimento seletivo. O hype gigante que a gente tinha no ator aqui no Brasil começou a cair de maneira absurda. As menções diminuíram, as páginas de meme já não falavam mais dele, e a imagem do protagonista passou de um menino querido para de um profissional inacessível que não sabia lidar com as dinâmicas da internet. Mesmo com essa distância do público brasileiro, a estratégia do Chris, quer dizer, do Tyler, era focada a longo prazo e na validação dentro da própria indústria de Hollywood, um mercado que tem regras diferentes das redes sociais daqui. Ele seguiu uma trajetória meticulosa na construção de carreira, buscando papéis complexos em produções de prestígio, como na sua participação na série The Walking Dead e na atuação cirúrgica no filme Dear White People. E o ápice da sua carreira depois da sitcom foi seu papel na comédia Abbott Elementary, produção amplamente premiada que rendeu para ele indicações ao Emmy e a conquista do Globo de Ouro. Então, para a crítica americana e para a direção de elenco de Nova York, ele tinha triunfado, provando que é um ator muito bom tecnicamente e que não ficou preso naquela marca de estrela mirim. Por mais que ele tenha recebido essas premiações de produções de alto nível nos Estados Unidos, o distanciamento que ele impôs no Brasil custou caro pro seu potencial de monetização. No caso, eu tô falando numa escala global, porque no entretenimento de hoje, o valor do artista não é medido só pelas estatuetas que ele carrega, mas também pelo sistema de audiência móvel que ele consegue trazer consigo. Quando ele bloqueia o engajamento brasileiro, ele fecha as portas para um dos mercados publicitários mais lucrativos e ativos do mundo digital. Bom, e ele fez uma escolha: a respeitabilidade clássica da indústria cinematográfica, beleza, mas abriu mão do poder imenso que o algoritmo oferta para os criadores que abraçam esse caos da internet brasileira. No meio tempo que o Tyler queria se afastar do público brasileiro e buscava algo mais sério profissionalmente, o outro lado dessa moeda tem, anos depois, o seu parceiro de cena. Vincent Martella, o cara que fez o inesquecível Greg, vivia uma realidade profissional completamente diferente. Ele atuava de maneira muito mais discreta na indústria americana, dublando animações como Phineas e Ferb e participações menores nas produções de TV. Ele observava essa questão brasileira e o desgaste do seu amigo, até que decidiu de forma aparentemente despretensiosa fazer um movimento simples, mas que mudaria para sempre o rumo das suas redes sociais. E mudaria também as regras de engajamento dos astros internacionais com o público do Brasil. Mas a maior reviravolta dessa história toda aconteceu com uma publicação de uma única fotografia em que o Vincent aparecia vestindo uma camiseta com uma frase em português: "Eu sou famoso no Brasil". E o impacto visual e cultural desse gesto foi instantâneo. Funcionou como um gatilho psicológico perfeito que ativou a memória afetiva e o orgulho patriótico adormecido da fanbase brasileira. O aceno do Vincent foi visto como um ato de pura validação e respeito pela cultura pop nacional. Vocês já sabem que eu sou famoso no Brasil. Vocês me ajudaram a construir isso. O público brasileiro viu a oportunidade perfeita de retribuir o carinho e também de enviar uma mensagem clara para o mercado internacional sobre todo o poder de mobilização que tem. E o que rolou depois daquela foto foi um levante digital coordenado por grandes páginas do entretenimento, influenciadores e a própria comunidade de fãs do Brasil. Então temos uma meta: fazer com que o número de seguidores do Vincent superasse a contagem de seguidores do Tyler. Em poucos dias, a conta do Vincent, que antes era apenas alguns milhares de seguidores, viu milhões de seguidores brasileiros aparecendo. Esse foi um dos maiores recordes de seguidores em massa que eu já tinha visto, que ultrapassou a marca de 4 milhões. Eu acho que nessa época ele chegou a 6 milhões de seguidores, eu não lembro bem, eu não tenho certeza. Até porque muita gente seguiu só pelo hype, mas mesmo assim foi muito massa. A resposta do público brasileiro diante dessa postura acolhedora do Vincent mostra uma profunda dinâmica que rege a nossa cultura de consumo de mídia. Nós possuímos uma necessidade de validação, ok, eu sei disso, mas somos também extremamente generosos com quem é recíproco, fala bem de nós e é um pouco mais humilde. Ele abraça os memes, se orgulha do sucesso que possui no país, acionando o nosso sistema de afeto. Deixa de ser apenas um ator de uma comédia antiga e começa a ser tratado como um patrimônio sentimental do nosso país. E o público viu que precisava recompensar de uma forma material essa atitude. Então a gente transforma o engajamento abstrato num imenso consumo real. Vincent e sua equipe viam naquela explosão uma oportunidade pronta para ser explorada comercialmente. E ele não se limitou a agradecer por meio de postagens nas redes. Ele organizou uma vinda para o Brasil, desembarcando no país visualizado pela mídia e sendo recebido com status de estrela mundial. Ele participou dos principais programas de entrevistas da televisão, concedeu coletivas descontraídas para a imprensa, provou comidas típicas e assinou contratos publicitários caríssimos com as grandes marcas daqui. O carinho digital se transformou instantaneamente em grana, provando que a validação do algoritmo brasileiro pode ser um dos negócios mais rentáveis do entretenimento
entretenimento atual. Analisando desse ponto de vista, o contraste entre os dois aparece de forma nua e crua. Temos o protagonista que escolheu o caminho da credibilidade técnica, evitando que a sua imagem seja assimilada à cultura da internet e ser validado por premiações mais tradicionais do cinema. Do outro lado, a gente tem o coadjuvante, que viu de maneira perfeita o formato das redes sociais, utilizando a nostalgia e o carinho popular como um boost muito bom para construir essa relação aqui no Brasil. É o embate entre o respeito acadêmico e profissional contra a exploração popular e imediata proporcionada pelas contas hiperativas da internet tupiniquim. Mas quase tudo na vida tem dois lados, e agora a gente vai falar do efeito dessa estratégia do Vincent ao longo do tempo. Viver do oxigênio da nostalgia e do engajamento de uma fanbase que te idolatra por um papel realizado há quase 2 décadas exige que o artista permaneça alimentando essa máquina de recordações de forma ininterrupta. Se o Vincent decidir, em algum momento, se distanciar dos memes ou focar em projetos mais sérios que entrem em conflito com a imagem caricata que o público brasileiro possui dele, a mesma galera que ergueu ele pro topo pode abandoná-lo na mesma velocidade. A dependência do afeto digital é uma corda bamba perigosa, onde há um risco constante de ser refém de uma audiência que só consome o seu passado. Sobre o Tyler e a sua distância de nós. Embora tenha custado o esvaziamento do hype e o cancelamento da popularidade no Brasil, garantiu a ele algo extremamente valioso na indústria criativa: a liberdade artística. A impressão que eu tenho é que lá fora ele conseguiu desvincular seu rosto da sombra eterna do personagem Chris. Ele pagou o preço do esquecimento momentâneo do público brasileiro para comprar o direito de ser enxergado como uma página em branco pelas mentes pensantes do cinema. É uma escolha arriscada, sim, mas que se provou acertada quando ele subiu no palco para receber o Globo de Ouro. No caso, para ele, que era o que ele queria no fim das contas. A análise profunda desse paradoxo nos mostra uma lição sobre a cultura da internet e a gestão de marcas pessoais na era da conexão. Nesse mundo digital moderno, não tem almoço grátis ou escolha sem renúncia. Se você opta por abraçar o calor e a força avassaladora das fanbases passionais, você ganha números astronômicos, contratos comerciais rápidos e uma explosão de relevância popular, mas perde uma parcela significativa do controle sobre o rumo da própria narrativa. Agora, se você opta por rejeitar esse ruído em busca de uma validação intelectual e técnica, você preserva sua integridade profissional e a sua paz de espírito, mas abre mão de aproveitar uma onda financeira e o alcance gigante que só o engajamento desse nível é capaz de trazer para sua carreira. No fim das contas, o Tyler e o Vincent não são inimigos ou opostos absolutos, mas sim duas faces da mesma moeda cultural que uniu para sempre os Estados Unidos e o Brasil através de uma comédia. Um escolheu a profundidade técnica e o topo da cadeia artística tradicional de Hollywood, o outro escolheu a imensidão digital e o faturamento veloz proporcionado por um país inteiro que se recusou a se despedir. Ambos triunfaram nos objetivos que traçaram para suas vidas e para suas carreiras, deixando pra gente o maior ensaio sociológico sobre o comportamento de fãs, os limites da privacidade e as escolhas inevitáveis que todos precisam fazer quando o sucesso bate à porta. Mas e você, concorda com essa opinião do vídeo? Você acha que o Tyler tá certo ou errado? Ou não existe esse negócio de certo ou errado nesse caso? Divida sua opinião com a gente para poder ampliar essa discussão. Obrigado por ter chegado até aqui. Caso tenha gostado do conteúdo, deixa aquele like massa, isso é muito importante. Caso você não seja inscrito, se inscreva para sempre acompanhar o que eu posto aqui e considere se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. Dito isso, até o próximo vídeo. Valeu!